Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham, você que me acompanha aí através das mídias sociais, do Instagram, do YouTube, do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos ao Destravando Cast. Aqui quem fala é Anderson Brandão, sou treinador comportamental, especialista em inteligência emocional. Eu quero dizer que é um prazer ter você aqui hoje no nosso podcast. Hoje o nosso podcast é tanto quanto polêmico. Hoje nós estamos aqui com um convidado todo especial. Esse convidado vai trazer uma história excelente. Esse convidado vai trazer uma história maravilhosa. E o nosso convidado de hoje é o meu amigo Aldinei. Seja bem-vindo, Aldinei. Ô, Brandão, muito prazer de estar aqui com você, com todos os seus espectadores. Espero que a história, a interação, a experiência que eu tive possa ajudar também aqueles que assistem. Bacana. A história para quem não conhece, o Aldinei é um grande amigo, né? É advogado de formação, né? E tem uma história bacana aí para trazer para você que de repente está passando por um momento difícil, por uma dificuldade. Eu tenho certeza que a história do Aldinei hoje ele vai destravar a sua vida. Porque de repente, às vezes, você tá travado em alguma área da sua vida, muito até mesmo pelas suas crenças, né? E mais, eu tenho certeza que nesse podcast você vai destravar. Aldinei, eu quero dizer que, mais uma vez, que é um grande prazer ter você aqui. Quero dizer que além de um prazer, é uma honra tê-lo aqui nesta noite na nossa programação. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as pessoas sobre física quântica, né? Um pouquinho sobre foi hipnose, né? Um pouquinho sobre hipnose, que você estava é, PNL, hipnose, programação física neurolinguística, né? quântica. Mas o principal, Brandão, assim, você falou no começo aí que a pessoa às vezes está travada nas crenças, Isso, né? exato, Porque nós somos realmente aquilo que pensamos, né? verdade, Nós somos aquilo. Então, se você acreditar que consegue, você vai conseguir. Não importa o tempo, não importa como. Você vai conseguir, é você verdade, acredita. Agora, se também você acredita que não consegue, que não pode, você não vai conseguir, porque você não vai conseguir nem se movimentar, né? exatamente. Então, tudo passa pela crença. Nosso sistema de crença é um sistema limitado que a gente se baseia no que a gente faz, Faz naquilo que a gente substitutos, né? passou, também naquilo que a gente passou na escola, todo o sistema de educação é errado, principalmente aqueles que vêm da origem mais pobre. Vou te dar um exemplo. Certo, pode dar. Uma família de alguém pobre, é comprovado, tá? Às vezes ela Certo. precisa de 5, 6 gerações para Ah, chegar a ser uma classe média, tá? Vai ver muitos mitos aí de que as pessoas é, acabam o, superando, enriquecendo e tudo, mas isso é uma exceção muito rara. Mas certo. você repara só uma coisa, aquele que já nasceu rico, que já pertence ao pessoas ricas já que têm tradição na família, elas geralmente, se elas perderem tudo e ficar pobre, elas conseguem se superar. Lógico, tem várias coisas, tem uma rede de apoio, é porque eles se apoiam, eles se Sim, ajudam. Você pega isso também no meio do Deus, por exemplo, se apoia. Você pode fazer qualquer coisa racista, discriminatória, homofóbica. Se você fizer qualquer coisa contra o povo judeu, ele é organizado. organizado, né? Né? Você vai ver que vai ter um impacto muito grande, você vai ter Verdade. que se retratar. Quanto antes. Isso você vê nos casos aí dos podcasts, por exemplo. Sim, Né? Mas o jeito de pensar das pessoas que cresceram com outro sistema de crença de que pode prosperar, e é completamente diferente do nosso, porque a gente já cresce naquele sentido, pai, eu queria aquele brinquedo, as coisas que dinheiro cresce, vou comprar aquilo lá, aí você já cresce frustrado com aquilo, né? É exatamente. tudo não, tudo sempre não. E ele que é rico, por exemplo, ele não tem trava para falar de 1 milhão. Quando você chega na sua vida adulta, jovem, quando se fala, vamos comprar um carro de 20 mil, você já fala, vou parcelar em 40 meses, né? E É não dá verdade. porque meu salário é isso e aquilo. Você tem. Eu te chamar para uma oportunidade de negócio e falar em 25 mil, a maioria das pessoas vão falar o quê? Não, você é doido? Não dá. Entendeu? Para eles, o máximo que eles conhecem é aquilo que, vou comprar uma TV que custa 4 mil na minha sala, para eles é o máximo da conquista. Uma geladeira de 4, 5 mil já é o máximo da conquista. Comprar um carrinho popular. Mas você falar com eles de, vamos melhorar a sua vida, vamos deixar um negócio aqui que vai te custar 30 mil, mesmo que seja a longo. Não, eles são travados. Já para quem já veio do sistema rico, ele perdeu tudo, ele não tem nada. Mas se você falar para ele,
vamos fazer um negócio aqui de 1 milhão? Ele vai, porque 1 milhão ninguém tem na mão realmente. Nem pobre, nem rico. 1 milhão é um dinheiro que existe no papel, Sim, né? Que existe verdade. virtualmente ali no sistema do banco. Ninguém pega 1 milhão na mão, a não ser que seja legal. Uma forma que você vai ter que depois lavar esse dinheiro e levar para o mundo virtual, Certo. né? Recolher imposto e tudo. Mas, no geral, o pobre ele não consegue conceber, né, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 100 mil, 200 mil, 300 mil, ele não consegue conceber. E realmente, não tanto faz ser para o pobre ou para o rico não anda com 100 mil no bolso. Quer dizer, ele não está nem aí se ele tiver que comprar um relógio de 100 mil. Né? Às vezes nem o cartão de crédito está, depois manda alguém vir no banco pagar, sei lá, entendeu? Mas nós temos essa trava. Então, Verdade. nós somos o que pensamos. Você acha que você não consegue morar numa casa melhor, num bairro melhor, você não vai morar. Você não acha que você não consegue dirigir um carro melhor, você não vai dirigir. Tudo isso através das crenças, É né? das crenças, as crenças que são limitantes. Né? Limita as E, pessoas. e você se Verdade. livrar desse sistema de crença é muito ruim. Para mim, por exemplo, foi na base da fé. Eu comecei com fé em Deus mesmo, Certo. né? Porque para mim era impossível. Eu tinha 20 e tantos anos, passei por várias empresas, não parava em emprego de jeito nenhum, não me dava bem, porque eu tenho dificuldade realmente de receber ordem, de lidar com isso. Sim, E eu me dei muito bem no trabalho, com os colegas de trabalho e tudo, mas eu não conseguia parar a empresa, até porque eu não via por onde crescer ali. Você que trabalha para os outros, ali aquela crença de que tem que ter carteira registrada, meu, você está se limitando a ter as crenças que seus pais colocaram em você. Você pode prosperar? Pode, mas você tem um teto para aquilo, exatamente. entendeu? Mesmo que você estude, tenha faculdade, mestrado, doutorado, vai ter um limite de salário para você, né? Tem um limite, tem um teto, e você vai no máximo chegar a uma classe média baixa, né? Porque, vamos lá, se você tem carteira registrada e você ganha 30 mil, você não recebe tudo. Eles vão tirar 11%, Exatamente. né, do INSS e vão te tirar mais 27% do imposto de renda. No final, você não ganha 20, você ganha 18, tá? Isso aí vale para todo mundo, Para funcionário todo público, mundo, né? né? Todo mundo que for dessa parte de emprego, mesmo que seja um funcionário público, quando fala 30 mil de salário, não é 30 mil. 10 mil de salário não são 10 mil de salário. Tá? Então, a pessoa já tem que partir daí. E você vai ter esse teto. Tá? Imagina o coitado, que muitas vezes, o máximo que chegou a ganhar 2 mil. Você pega aí a maioria da juventude vai trabalhar ganhando salário mínimo. E eles estão sendo limitados, entendeu? Pela crença que os pais colocaram. Você tem que ter carteira assinada. É bom, é importante, mas você tem que estar ciente. Pode ser uma porta de entrada, mas você não tem que se limitar àquilo, Verdade. né? Tem que sempre almejar o crescimento. Eu, na marra, na realidade, tudo que eu queria era ter um emprego na época, né? Um emprego bom. Eu estudei Senai, fiz técnico mecânico, né? Mas não conseguia na área. Consegui emprego de vendedor, tudo, estava muito bem com vendas, mas mesmo assim estava limitado. E aí chegou uma fase de desemprego, as várias crises que o sistema impõe para o pobre, né? Que a crise Sim. só existe para o pobre, viu? A crise não existe para o rico. O rico sempre está bem protegido pelo banco, dentro, ele não tem só uma fonte de renda, que nem o trabalhador, e ele, se ele passar aperto, ele tem bens que ele pode vender. A única coisa que o pobre tem para vender é a mão de obra. Né? Já É começa por verdade. aí, a mão de obra. Aham. E como a concorrência devido à crise é muito grande, a mão de obra é sempre cada vez mais barata. Foi quando eu passei a fase adulta, passando pelas dificuldades que todo cidadão enfrenta, né? Casei sem terminar os estudos, sem ter onde morar, né? Aí já fui fazendo filho, que eu gostava muito. Tive 8 filhos. 8 filhos. Aí, sem condições de pagar um aluguel, fui morar no barraco. Fora, o desemprego me pegou. Para ser honesto, isso não é vergonha para ninguém. Eu Aham. cheguei a arrastar carroça, pegar reciclagem, Caramba, você por um chegou a modelo arrastar carroça. assim, pegar reciclagem. Eu aí nas ruas do Jardim Helena, Olha aí, ó, você que é da Zona Leste. Zona Leste de São Paulo, pelas ruas do Jardim Helena, Parque Paulistano, de reciclagem. E, assim, sofria, era sofrido. Porque muita gente fala assim, mas todo trabalho é digno. Não, não é digno. Quem é digno é a pessoa que trabalha. Dignidade não pertence ao trabalho, pertence à pessoa. A pessoa que se sujeita a alguns trabalhos, às vezes, insalubres, mal remunerados. Essa pessoa tem dignidade. Ela está ali sujeita por uma dignidade e necessidade. Né? Mas, todo trabalho é digno. Né?
Você vê que hoje em dia tem muito trabalho, cada um faz o que quer da sua vida. Sim, Mas você vê que existe prostituição até virtual, isso é digno? Não é digno, verdade. né? Às vezes a pessoa entra por necessidade e outros já nem é tanto por necessidade, mas não, entendeu? Por exemplo, o cara que trafica droga, é um trabalho aquilo para ele. Sim, Né? Aquele menino que vai ali, está traficando droga, aquilo é um trabalho, mas não tem dignidade naquele trabalho. E está ferindo justamente a dignidade humana dele. Ele vai se sujeitar ao perigo de tomar um tiro, de ser preso. Entendeu? Então, nenhum trabalho é de pessoas que trabalham é que tem aí honestidade. Aí eu tentei, lutei, sofri, chorei, me apeguei muito com Deus, né? Eu sou crente mesmo. é Você nem, cristão, não costumo dizer cristão é evangélico, né? Eu sou crente, crente mesmo, eu sou um crente. crente em Deus. Em Cristo como Salvador pessoal. E Deus ama o pobre, né? Ele ama o pobre, ama muito pobre. Só que ele não quer, a gente não quer aquela situação. A única pobreza que a gente tem que ter é o de espírito. Tem que ter um. Não pode ter muitos espíritos, só o Espírito Santo. Né? Mas, assim, e ali eu sempre orando a Deus. Deus um dia me mostrou que ele iria abrir caminho para mim. Antes disso, eu tinha experimentado muitos milagres, né? Deus, milagre de cura, libertação. Mas eu não via como é que Deus vai me ajudar. Eu não tenho uma faculdade. Hoje em dia, para tudo. E aí eu arrastando a calça, chorando, Deus falou comigo. Aí eu duvidei, né? Bom, e passou-se o tempo, realmente abriu a porta da faculdade para mim. Eu lembro quando eu fui contar para minha esposa, né, que eu tinha a bolsa de estudar. Aí eu falei, ô, Deus, eu estou confiando, consegui aqui uma bolsa, eu vou fazer direito, vou estudar para ser advogado. Como assim não consegui a bolsa de estudo na faculdade, né? O ProUni e tudo. Mas como você vai estudar? Você não tem dinheiro de condução. É só 6 quilômetros, eu vou a pé. Não, mas você não tem roupa. Não, vou de bermuda e camiseta, não tem problema. Você não tem calçado, vou de chinelo. Mas você não tem dinheiro para lápis. Não, eu memorizo, eu não vou precisar de lápis e caderno. Não. Eu lembro Você. que a tua esposa tinha falado aquele dia que nós estávamos conversando, né? Você terminou, concluiu sua faculdade sem ter nem ao menos um caderno, né? Não precisei mesmo e nunca fui a pé. Nunca fui a pé. Nunca foi a Nunca fui pé. a pé. Aí eu lembro que ela falou, você vai, então vai com Deus. Aquilo entrou dentro de mim com uma força, que é muito importante quando a gente tem alguém na essa pessoa, nosso apoio. Minha esposa foi muito sofredora, sofreu muito comigo, nunca me cobrou mais do que eu. Sempre, pelo contrário, me foi contrariado, que cabisbaixo era minha, estava pedir, vai conseguir, faz, vai melhorar. Sabe, uma pessoa que sempre tentou trazer uma energia boa para a gente, Sei, sei. né? Tirar aquele buraco que às vezes a gente se afunda, né? Quanto pior a gente Verdade, está, a gente não tem força para sair dali. verdade. E aí realmente foi um divisor de águas. Não pensa que foi fácil, foram 5 anos desempregado, já estava desempregado há 6. Tava, Mas calma aí, você estava desempregado há 6 anos, 6 anos aí depois você ficou mais 5 anos durante a faculdade, desempregado. desempregado. Mas consegui Rapaz, arrumar estágio, né? Aí já começou a melhorar. O estágio me pagava meio salário mínimo. Eu estava com 7 filhos. 7 filhos. O 8º filho nasceu no primeiro ano de faculdade. Olha aí, ó. Só fazer uma adenda aqui. De repente, essa pessoa que está nos acompanhando, né? Através do YouTube, do Instagram, das mídias sociais, de repente está reclamando da vida. Sim, Está passando por uma situação difícil que todos nós passamos, quem não passou ainda vai passar. Mas olha aí, ó, o camarada ficou é, é, 6 anos desempregado. obrigado. Aí foi lá, conseguiu uma faculdade, não colocou obstáculo, né? Porque você falou, não tenho chinelo, não tenho dinheiro, não tenho caderno, mas eu vou. Eu vou porque eu creio que Deus ele vai suprir as minhas necessidades. E mesmo assim você foi. E olha aí, ó, de repente se você tá passando por um problema, tá passando por uma situação, é só lembrar que sempre lá atrás tem alguém pior do que você, não é verdade? E o segredo de tudo é acreditar. Crença, a Pode fé, uma continuar. fé realmente, sabe? Saber que tem algo maior do que nós. Tem um Pai celestial, realmente, que cuida da gente. Mas você precisa crer. Pensa que Deus aparece na vida de quem tem milagre logo de início, né? Eu costumo dizer para minha família, para minha esposa,
para que converse comigo, é necessário dar um primeiro passo com fé. Muitas vezes, quando o Mar Vermelho abriu, se você ficar visualizando essa cena, você vai ver que os egípcios talvez já estivessem no cangote. E a gente desesperado entrando na água, com a água no pescoço. Né? É Então verdade. Deus apareceu com o milagre, porque aquelas pessoas tinham que acreditar. Né? E a crença, a fé da gente, ela é provada realmente por fogo. Né? E eu posso dizer para vocês, depois que dá o primeiro passo com fé, não foi fácil, realmente, mas não me faltou o que vestir. Né? Não faltou comida para os meus filhos, não me faltou condução. Às vezes eu saía sem o dinheiro da condução, começava a caminhar. Quando eu estava chegando perto do ponto de ônibus que eu ia ter que passar direto, passava alguém, buzinava o carro, Odinei, tá indo ali, tô. Entra aqui, Odinei. Não, não, pô. Não, você não vai de ônibus. Mal sabia a pessoa que eu ia passar direto do ponto e ia a pé. E colocava no carro e me levava até a faculdade, às vezes desviando o caminho por onde ela passava. Olha só. Entendeu? Mesma coisa, às vezes na volta, eu ia com dinheiro de ida e não tinha volta. Às vezes a pessoa que costumava me dar carona, meu irmão também passou a estudar comigo naquela época, ele tinha carro, né? Mas às vezes ele faltava. Eu ficava, e agora? Não tenho dinheiro. Aí ficava na minha, nunca pedia. Algum colega, seu irmão não veio, né? Você vai embora com ele. Pega o ônibus, não, pô, vem comigo, eu te deixo ali da avó da Marechal. Ali pode ser. Eu falei, nunca fui a pé, nunca voltei a pé, nunca me faltou nada. Deus supriu todas as necessidades através do meu trabalho. Teve um colega que na época fazia faculdade bem antes de mim, e eu falava que era meu sonho também. Ah, pô, entra, meu. Você não vai precisar de nada, não. Você vai ganhar dinheiro até fazendo o trabalho dos outros alunos lá que às vezes trabalham e não quer fazer ou não consegue. Se é bom, você vai fazer. Foi realmente assim. Né? Caramba. Esse meu colega que eu estou te falando é seu cunhado, o O Edivaldo. Edivaldo. Ele falou isso para mim. E foi realmente do jeitinho que ele falou. Você vê que às vezes Deus se usa das pessoas Exatamente, para cara. te dar o caminho que você vai tomar. Mas ainda depois que ele me disse isso, ainda demorou anos para entrar na faculdade. Por quê? O meu sistema de crença ainda achava impossível isso. É que você sempre porque você pensa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho. Não precisa. Quando você decide o que quer, você tomou uma decisão daquilo que quer, e você está certo, dá o primeiro passo com a fé decidida, Deus cria caminho. Verdade. Eu quero uma casa, mas eu não tenho dinheiro, meu nome não passa no. Calma, calma, calma. Só dá o primeiro passo com fé, se aparecer uma oportunidade. Quantas gente você vê que não tinha condições também e a pessoa chegou, não, eu parcelo do jeito que você puder pagar. Às vezes você não precisa nem do banco. Né? Exatamente. Então é importante sempre o primeiro passo com fé. E a fé não é daquilo que você está vendo. Quando se fala de fé, a própria Escritura Sagrada diz para gente, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Né? Se você está vendo condição ou saída, então não precisa da fé. Correto? É A verdade. fé é para aquilo que não tem como. Geralmente, milagre acontece quando não tem mais jeito. Né? E quando eu via que não tinha mais saída, não só eu, qualquer um que fosse da situação que eu estava, via que não tinha saída. Mas Deus tomou um caminho na minha vida, prosperou o meu caminho, mas não é imediato. Imagina o que eu passei nesses 5 anos para estudar. Assinando. Tem muito bem, rapaz. Pense um homem que aproveitou. Imagina. Mas eu me sentia tão bem estudando e Se não sentia privilegiado, né? privilegiado. Fala, Não. caramba, onde eu tô, né? Exato. E outra, tudo mudou. Realmente o tratamento e a forma como as pessoas veem muda. Porque quando você está numa situação difícil, você é invisível. É Então, por verdade, cara. exemplo, você passava às vezes por conhecido meu, eu arrastando a carroça, conhecido anos, eu conhecia. E eu com vergonha também, quando fazia questão de me identificar, Sim, entendeu? Mas a pessoa passou do seu lado e não te torna invisível. E isso todos nós sofremos. Você provavelmente não olha para a cara da pessoa que passou varrendo na rua perto de você. verdade. Você não olha, às vezes, muito raro, se você parou em algum lugar para comprar, às vezes você não dá uma boa noite para o caixa. Verdade. Né? Agora, quanto mais subalterno o trabalho, a tiazinha da limpeza do passou ali no escritório que você foi visitar alguma coisa, você não perguntou o nome dela. Né? Ela é invisível. Verdade. Sabe? É esse tipo de coisa que a gente tem que entender que isso mexe com a autoestima das pessoas. Muito, Então, né? não é do dia para a noite que você consegue se libertar disso. Quer dizer, a pessoa ela já tem a crença limitante que ela herdou Isso. dos pais substitutos, né? E aí ela passa por adversidades na vida Na dela, vida, na qual ela tem que ainda
lidar com esse tipo de situação, né? Dependendo do tipo de trabalho que, que ela trabalha e ainda a autoestima, porque a crença também vem, né? Da autoestima, Eu, né? eu, Como a pessoa vê eu ainda tive comigo, do meu lado, uma pessoa que eu pude contar, que me colocava para cima, mesmo com as dificuldades dela. Era minha sua esposa, esposa, né? né? Mas você repara que essa não é a realidade da maioria das É pessoas. verdade, Quando tem realmente. dificuldade, a mulher aperta o marido aperta a mulher, já tem que Ainda os mais, filhos não se entendem, o verdade. filho adolescente começa a dar trabalho, porque o filho quer ter dinheiro, quer ter aquilo. Ainda mais questão financeira, né? Exato, exatamente. Porque hoje em dia a gente, o mundo de hoje, né? As pessoas elas estão, parece que estão centralizadas em dinheiro, Exato. dinheiro, dinheiro, dinheiro. E, Agora, quando você tem uma pessoa que está do seu lado, que te ajuda e te apoia na sua vida em toda e qualquer situação, você passa qualquer tipo de é, a obstáculo. pessoa que tem a mesma energia ou uma energia melhor do que a tua, né? É uma pessoa que, mesmo que ela não acredite, mas ela consegue usar a palavra para te trazer um pouquinho de volta ali, né? Com um pouco mais de compreensão, de carinho, de apoio. Isso é difícil. Eu costumo até dar o exemplo para os filhos. Certo. O porquê que eu exijo muitas vezes em casa, vivam sempre em paz. Tem briga, assim, discussões acaloradas, tá? Eu não admito coisas que eu não admito. Né? Porque eu falo para eles assim, muitas vezes para te ajudar a subir, a crescer, ou te dar uma palavra de apoio, palavra de ânimo, você vai andar 10 quilômetros, você sai de manhã de casa, anda 10, 15, 20 quilômetros, talvez você não encontre ninguém para te dar esse ânimo, de É apoio. verdade. Mas para te derrubar, te atrasar, falar alguma coisa para te jogar lá no fundo do poço, você não precisa sair de casa. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso em casa e a convivência familiar. A pessoa que já está numa situação difícil, ela é incompreendida, né? Ela é incompreendida porque, por exemplo, o cara que passa um desemprego muito longo, ele não tem ânimo, às vezes, para levantar cedo de novo e andar, não tem dinheiro de condução, vai sair com fome para procurar trabalho, emprego, e não vai arrumar, e aquilo vai mexendo com ele. As pessoas entram em depressão. Às vezes a pessoa não tem força mais para levantar da cama. Tá? As E as outras pessoas não pessoas não entendem, entendem, não né? Não entendem compreendem. isso. Não, é que na realidade falta muita empatia. Empatia, Essa é a isso, palavra, né? As pessoas empatia. precisam ter empatia e colocar no lugar da pessoa para E poder entender o que sentir ela. o que o outro está sentindo, né? Exatamente, Pelo menos imaginar aquilo. E dar um apoio. Às vezes você não pode ajudar de outra forma, financeiro, mas você dar uma palavra de apoio já é muita coisa, uma palavra de ânimo, né? Perguntar para a pessoa se está tudo bem. Isso evita até de uma pessoa tirar a própria vida, exatamente. entendeu? Com uma palavra de ânimo pode mudar tudo, entendeu? Aí você vê, na igreja, muitas vezes as pessoas que estão em mais dificuldades são mais desprezadas, mais vidas, entendeu? Verdade, Principalmente hoje que tem muito essa teologia da prosperidade, né? é Que é um verdade. mal muito grande, muito vem, digamos, do tempo. Ele coloca como se a pessoa não vencesse porque é culpa dela. Não, não é culpa sua, né? É todo um sistema que foi feito, foi desenvolvido e que vitima famílias desde séculos aí, entendeu? Somente o povo brasileiro vem de uma situação bastante difícil, que foi a parte da escravidão, Exatamente. né? Todo o sistema político, financeiro que foi desenvolvido foi feito para que o poder estivesse sempre na mão dos mesmos, poucas pessoas para exercer o poder financeiro. Então, se você não se desfazer disso e começar a tentar lutar para empreender, não por necessidade, né? Mas através do estudo, você se desenvolver e tudo, aonde for você ambicionar, mesmo que você não chegue aonde você gostaria, mas você vai ter dado uns passos para frente e subido uns degrauzinhos da escada, Sim, né? sim, Né? No mesmo lugar que você iniciou, você não vai estar, pode ter verdade. certeza. Então é necessário sempre dar o primeiro passo com o pé. E às vezes o investimento não é dinheiro. Investir em você, às vezes você não tem dinheiro para investir, mas investe no seu melhor, no seu aprendizado. Hoje tem curso gratuito, E cursos gratuitos, é, né? tem podcast que ensina, tem curso gratuito, tem plataforma de venda na internet. Tenta Tem alguma coisa, muito, tem um seja arcabouço criativo. de coisas, né, para a Às vezes pessoa você tem um desenvolver. talento escondido e não sabe, né? Exatamente. E de repente, eu não sei vender, aprende. Eu não sei isso. Hoje em dia você nem precisa aprender a vender, né? Você precisa aprender o quê? Se você é jovem ainda, já tem um pouquinho, pelo menos no ensino médio, no ensino fundamental, comece a estudar tráfego da internet,
tráfego, né? Tráfego pago, né? É, e aí você, qualquer coisa que você pôr para vender, se você souber fazer o tráfego dele, você vai vender, você vai estourar, tem muita gente ganhando dinheiro. Não Verdade. precisa ser desonesto, sai dessa crença, que só prospera quem é desonesto. Não, não é bem assim. Aprende a jogar o jogo conforme a regra, mas você tem que estar preparado. E esse preparo nem sempre depende de dinheiro. O dinheiro ajuda e ajuda muito. Muito, né? Oh, e ele disse assim que não traz felicidade, né? Mas manda buscar, Manda né? buscar. Existe ditado, né? O dinheiro não é tudo, mas ele vai facilitar muito a vida da gente. E, assim, felicidade. Você vê que hoje em dia, como muita gente está acordando para isso, para buscar felicidade, tudo, hoje em dia tem muito esses produtor de pseudo-conhecimento, daí não vou citar nomes, né? Sim, Mas se diz filósofo, isso e aquilo. Fala assim, mas quem disse que você é obrigado a ser feliz? Pô, cara, se não for para ser feliz, para que viver? para que viver, né? Né? Então, assim, Deus deu a vida da gente para a gente viver na plenitude, Sim, né? Ele sim. não quer, lógico, né? Nessa terra aqui a gente vai ter aflição, mas não é o tempo todo. A gente vai ter gozo também. A gente, Precisamos, né? a gente precisa, né? Deus está lá escrito, Deus cuida das aves do céu, não vai cuidar da gente. A gente precisa Verdade. dar sempre o primeiro passo com fé. Ou eu fiz a faculdade, me formei. Quando eu tirei o eu da frente também, né? Que eu era Sim, muito arrogante, muito confiante de mim. Entrou isso, né? Então, foi assim, esquecer um pouquinho de Deus e achar que eu podia tudo. Quando eu tirei o eu, tudo começou a dar certo, entendeu? Só que assim, tudo na vida da gente, quando você brilha, né? Você vê que os insetos eles vão atrás da onde? Da luz. A luz brilha. Então, quando você tem algum brilho e você fica em evidência, você vai atrair gente boa e vai atrair gente ruim. Geralmente, aqueles que você acha que está do seu lado, dando tapinha no ombro, não aceite falsidade. Ninguém tem que massagear o seu ego. Entendeu? Você pode ajudar as pessoas, mas você não tem que deixar ninguém pegar a sua rabeira forçado, entendeu? Tem gente que vai por interesse. Então você tem que, eu costumo falar com você é vampiro, né? O verdadeiro conceito de vampiro. E a pessoa vai sugar o seu melhor, sugar a sua energia. Esse tipo de gente, ele não quer o seu bem. é Na primeira verdade. oportunidade ele vai te trair, na primeira oportunidade ele vai querer te derrubar. Na realidade ele está ali do seu lado porque sabe que você vai prosperar, mas ele está ali com uma inveja muito grande. Entendeu? Então, quando você dá atenção para isso, você acaba esquecendo daquelas pessoas que realmente importam. Você deixa de ouvir elas, entendeu? Exatamente. E isso nada mais é do que uma vaidade, entendeu? Porque, tapinha no ombro, massageando o ego. Não, cara. Esquece, amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Quem você precisa do seu lado são aqueles que sempre estiveram, entendeu? E sempre você desejando bem, fazendo bem para as pessoas, o bem vai vir para você. Mas o mal também vem, ele vem para tentar, ele vem para tentar te destruir, para te derrubar. Entendeu? E se você começa a acreditar mais em si, por isso que Deus ama o pobre está sempre dependendo de Deus. Quando cresce um pouquinho a pessoa e tenta se afastar de Deus, isso é histórico. Daí você vai ver em Davi, Tem o filho no pródigo, filho né? pródigo. Quando você acha que confia somente em você, você acaba saindo do caminho que Deus determinou. E aí muitas vezes você vai cair, vai levar Exatamente. O mas próprio sete Deus vezes permite, né? isso, mas 7 vezes cai, 7 vezes levanta, né? E você volta, dá um passinho atrás e vê onde errou, e conserta nisso, Deus vai te restituir. Né? Então, assim, consegui me formar, consegui depois manter um escritório, por pouco tempo, mas esse pouco tempo foi suficiente para mim ter carro, ter casa. Hoje em dia, eu me dou o luxo de trabalhar quando eu quero, escolher o que eu Olha quero aí que bom. trabalhar, porque eu já não preciso tanto. Sim. Mas se eu ambicionar, não que eu não tenha vontade de ter dinheiro, nem gosto de dinheiro, né? Por mim eu seria um milionário. Mas eu não estou hoje disposto a ter o esforço para isso. Né? Porque tudo também depende de você. Depende do esforço, Deus né? age através do nosso esforço também. E eu não estou mais com essa energia, né? Eu estou mais naquela vibe de curtir família. Sim. Os netinhos começaram a vir, né? Eu casei muito cedo. Estou com 48 anos, mas já tenho 4 netos. Isso é uma maravilha. Eu curto muito isso. Tudo bem que agora eu estou sentindo a necessidade de tentar fazer um pouquinho mais de dinheiro, né? Para Sim. poder fazer as viagens que eu quero, realizar alguns sonhos mais, né? Sim. Mas eu não preciso mais correr. Eu corria, não tenho preocupação. Eu não tenho a vida que eu gostaria ainda. Né? Não está naquela premissa, né? Mas aquela realidade de beleza, não existe mais para mim. Aquela vida escassa, né? Aquela E escassez, eu né? posso te dizer, eu já dirigi carros fantásticos.
Eu Sim, perdi a conta de quantos carros eu tive. O primeiro foi o Palinho, que eu ganhei, na verdade, mas quem vendeu ele para a pessoa foi o seu cunhado, sim, o o Edivaldo. Edivaldo, me deu um Sim. carro ótimo. De repente até hoje ter vendido. É um carro muito Tava bom. inteiro, né? É, mas eu já tive muitos outros carros. Eu dirigi Mercedes. Ah, e outra coisa que Deus me visitou, foi quando eu peguei minha primeira Mercedes, eu passei nas mesmas ruas, né, Caramba, vidrão mano. blindado, todo escuro, e passei pelas mesmas ruas que eu arrastava a carroça. E Deus Caraca. visitou meu coração, sabe? Aí, ó, tá vendo? Faz muito tempo você arrastava a carroça aí, tinha passado aqui uns 10, 12 anos. Uns 10 anos mesmo. Nas mesmas ruas em que eu arrastei carroça, Deus me fez passar ali, Olha aí, ó. terno, gravata, Tudo isso por conta da crença, né? da crença, da Da, fé, da fé. Você acreditou que era que é possível, possível. que existia um Deus, Dei o primeiro passo com fé. deu o primeiro passo com fé, e aí ele foi lá e abriu o mar, né? Abriu o mar. Abriu o mar em seu favor. Exato. E isso ele disse, ele não estava me livrando das minhas provações. Estava só mostrando uma luz no futuro. Imagina se ele resolver me livrar das minhas provações. É, Ele resolveu falar assim, filho, eu enchi minha mão de bênção aqui. Pega para você. Eu, é verdade. História, história impactante, né? E falando um pouco de crença, você tinha crença de não merecimento, porque tem muitas pessoas, né? Porque assim, quando nós nascemos, só para a pessoa entender, quando o que que é crença? Às vezes a pessoa acha que nós começamos a falar de crença, de programação mental, né? Que quando você nasce, você tem aquele programa dos seus pais ou dos seus pais substitutos, e depois nós falamos da crença fé, né? Porque quando nós nascemos como se fosse um CD virgem. Tudo aquilo que seu pai é, falava, aí entra também programa de TV, escola. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, segundo Jim Rohn. E aí, tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos dos nossos pais ou os pais substitutos foi programando as nossas crenças. E aí tem muitas pessoas que têm a crença de não merecimento. de certa forma, é um erro, tá, que não merece. E mesmo não merecedores, vamos dizer, realmente diante da divindade, da perfeição que é Deus, feliz o sacrifício esperado por Jesus. Onde nós merecia realmente aquilo. Sim, verdade. Mas Ele nos faz merecer. Ele nos faz merecer. Mais, né? Então, Deus consegue ver em nós aquilo que nós não vemos. Deus vê além do que nossos olhos. E aquele que olha para o próximo ali, ele não conseguir ver Deus, ele ainda não entendeu nada. Deus fez o homem à sua imagem e Isso que eu semelhança. ia falar Então, agora. você falar assim, eu sou um verme, eu não sou nada, tudo bem, você pode até ter esse sentimento quando está em depressão, quando está caído. Mas Deus vem e fala assim, eu fiz você rei, sacerdote, a mim que sou autor do universo. E aí? É? Cristo veio para nos tornar legítimos, Deus. E ele disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, recebereis. Recebereis. Então, a própria divindade, o próprio Deus colocou isso para nós. Nós, ele não precisa de nós, ele é pleno, ele é perfeito. Mas ele nos quer, ele nos ama. Olha que coisa. Então, ele, nesse sentido, ele sente a necessidade de nós. E que ele nos quer, tudo bem, nós vamos passar pela provação de carne e sangue, que é essa terra, que é esse mundo, para experimentar o que é bom e pleno lá. Mas não Certo. quer dizer que tem que ser sofrido o tempo todo. Primeira coisa, muita gente prega assim, você não é obrigado a ser feliz. Espera aí, mas em primeiro lugar, o que é felicidade? Felicidade plena nós só vamos ter com Deus. Nesse mundo, nós vamos ter provação, tribulação, nós vamos ter tristeza, nós vamos ter luto, separação da carne. São coisas que nós vamos passar, né? Nós vamos ter alguma dificuldade, um financeira, outro com família. Quantas mãezinhas que não merecem, porque o filho está lá indo para droga, perdido no crime? Quantas famílias que criaram os filhos melhor do que eu criei os meus 8? Né? E às vezes fez melhor do que eu e não teve a mesma sorte. Deus permitiu na vida dela a aprovação de ter um filho preso e a mãezinha está lá chorando na fila. É outra É coisa também verdade. que a gente não pode. Minha esposa, quando eu falei para ela que eu queria fazer direito penal, criminal, ela falou: você vai defender bandido. E muitos colegas advogados também falaram: você vai defender bandido, como é que você vai dormir? Eu falei para minha esposa quando ela falou isso: não julga, não é assim. O bandido está lá preso, não é ele que está me contratando.
Eu defendo família. Eu defendo a mãezinha que chora a falta do filho. Eu defendo o pai que está chorando, o filho está lá preso. O pai está envergonhado naquela situação. Eu defendo o filho que chora de saudade do pai que está preso. Eu defendo a esposa que precisa do marido de volta para ajudar ela a criar os filhos. É isso que eu defendo. Entendeu? Então as pessoas costumam julgar e ver o que é de mais negativo. Você não vê Deus no próximo, repara, foi ordem divina. Estive preso e não me visitaste. Exatamente. É o mandamento, né? Né? É verdade. Então você tem que estar ali para ajudar o enfermo, para ajudar o preso, para ajudar, sabe, as pessoas. Você não pode olhar com o seu olhar de preconceito, porque isso é o sistema que foi feito para essa sociedade ser e cada dia pior. E ninguém está acordando disso. É ódio. Até aqueles que se dizem evangélicos abraçam o ódio. Eu vejo evangélico dizendo que Jesus Cristo viesse concordar com isso. Ele estaria aqui de pistola, andava de pistola, porque lá naquela época ele andava de espada. Então você não entendeu nada da palavra de Deus, né? Ele falava de forma figurada sobre a espada, né? Mas a espada que ele fala é a palavra de A Deus. palavra, né? Ela corta, ela tem 2 gumes, ela vai até na emenda da alma e do espírito. Entendeu? Esse é o poder verdadeiro. E por isso que até hoje aquele povo lá do Deus, por exemplo, não acredita em Cristo da forma como ele veio, porque eles esperavam o Cristo guerreiro, como Davi foi, assassino, né? Um homem cheio de sangue na mão, tanto que não pôde construir o templo, né? Deus não permitiu. Não, mas Cristo veio humilde. Ele sendo Deus e rei, ele veio para mostrar que o reino dele não é dessa terra, mas que nós podemos ter felicidade nessa terra. Ele também nos dá vitória nessa terra. Sim. Né? A aprovação vem, mas é para dar vitória. Ela foi provada até o ponto que nenhum de nós vai ser. Mas ao final ele teve vitória, porque ele manteve a pureza da fé. Ele reclamou, sim, reclamou. Nós temos direito às vezes. Pô, cara, imagina, você perder. Eu fico imaginando, eu não tenho filho, certo? Sim. Agora imagina o Jó. Perder todos de uma 10 filhos, cara. Ali, ó. 10 filhos. Um do lado do outro. E você repara que ele recebeu durante o dia as notícias de perdeu os camelos, rebanhos, pastor, perdeu tudo até ali, tudo bem. Mas quando chegou a notícia de que perdeu os filhos, pelas duas vestes. Pô, cara. No eu vim, no eu volto. Né? Imagina, cara. Você vê, e ele manteve a pureza da fé dele, reclamando, né? Sendo incompreendido. E é um direito que a gente tem, às vezes Deus entende isso. Mas ele não quer isso para nós. Ele mesmo fala para o inimigo, depois que foi a última vez, ele falou: vai-te, Satanás, que fizesse me afligir, meu servo Jó sem causa. Sem causa. Não existe uma causa para Deus nos afligir. Mas nós vamos ter que passar por essa experiência de aflição. Né? Uns é financeiro, outros é de saúde, outros é na saúde, família, dinheiro, né? Outros é na família, outros muitas vezes não conseguem ter um bom relacionamento. Né? Tem gente que, por exemplo, não consegue ter a mente sã. Está sempre dependendo de remédio. Entendeu? Então, por quê? Porque os sentimentos viciam. Então, quando você acostuma ir para baixo, se sentir um nada, não merecedor, e toda essa fala negativa, esses pensamentos negativos, que é um trabalho terrível de você controlar esse pensamento negativo. Verdade, cara. Entendeu? Verdade. É muito difícil. É doído para você conseguir controlar e mudar isso. E outra, depois tem recaída, você volta. Não é? Porque a felicidade, ela é picos. Ela não existe na plenitude nessa terra. Ela sempre vai ser picos, picos de felicidade. E o que é a felicidade? É ter dinheiro? Não, senão um milionário não se matava. Não tinha depressão. Não tinha depressão. É ser bonito? Não, tem muito modelo bonito aí. Tem ator que se mata. É ter fama? Tem muito famoso também, que acaba entrando em depressão. Né? Não, felicidade não é. Dinheiro ajuda, ter acesso às coisas ajuda. Às vezes a fama pode ajudar ou não, pode atrapalhar. A fama pode também ser algo ruim para determinado tipo de pessoa. Entendeu? Então, o que é felicidade? Isso, se você for estudar em qualquer faculdade, qualquer filosofia, você vai entender que felicidade é estado de espírito. Aí você pergunta o que é o espírito? O espírito nada mais é do que o ânimo. Entendeu? É o ânimo. Quando você se sente feliz, é quando você está entusiasmado. Que tem a ver também com o espírito. Você está com o espírito de... Como é que é esse? Define entusiasmo mesmo. É Deus dentro de si, né? Deus dentro de si. Deus dentro de si. Aquela pessoa está com Deus dentro dela. É entusiasmo. Então você pode ver que aquele é uma palavra grega, né? Aquilo é uma injeção de um ânimo, de uma felicidade tão grande. Muitas vezes, nada mudou.
Mas só de um determinado pensamento, um determinado plano, e você se alegrar com aquilo, aquilo já transformou você. O difícil é você manter esse É entusiasmo. verdade. Manter o Mas pico, né? se você conseguir o máximo de tempo que você conseguir, está mais perto do seu objetivo. Né? Então, felicidade, na realidade, é um estado de espírito. Espírito é ânimo, e ânimo é vida. Coisas que são animadas, quando a gente vai na raiz da palavra, que é animado, é aquele que tem vida. Inanimado é aquele que não tem vida. Entendeu? Então, o ânimo tem a ver com vida, Com vida, né? com espírito. Deus, quando ele soprou na narina da gente, ele deu o espírito, o ânimo de vida. Né? E você pode ver que conforme você vai perdendo o ânimo, você vai se deprimindo, pensamentos suicidas a se fixar na cabeça da pessoa, né? Cada vez mais. Porque você está perdendo o ânimo. Então nós temos que viver a vida da melhor forma que puder. E nesse Realmente, é. sentido, a gente tem que ter a felicidade. E a felicidade não vai você esperar ganhar o dinheiro para ter a felicidade. Esperar arrumar aquela pessoa que você deseja para ter felicidade. A felicidade é para você ter dentro de você um processo interno. Ou Tem a até ver mais. mesmo depender de outra pessoa para Não poder pode. ser feliz, né? Não, você tem que ser feliz com você. Exatamente. Né? Se você não tiver capacidade de ser feliz com você, você vai ser feliz com outros. Se você não for capaz de ser feliz sem o dinheiro e achar que é o dinheiro que vai te trazer felicidade, você vai desperdiçar a sua vida inteira só correndo atrás de dinheiro e vai perceber que aquilo vai te deixar mais vazio. Vai te trazer boas coisas, mas você vai ver que muita gente que tem dinheiro está sempre quebrado no sentido de vida. Não consegue ter amizade sincera, não consegue se relacionar com as pessoas. Pensa que qualquer pessoa que se... A primeira coisa, o cara que tem dinheiro, você vai se relacionar, ou a mulher que tem dinheiro, você vai se relacionar com quem não tem dinheiro, ele já sabe que ele é um tão bosta, tão merda, que ele já pensa que a pessoa quer o dinheiro. Então, só casa se for com separação de bem. Exatamente. Vem com o perdão da palavra que eu estou dizendo, né? Mas é uma vida que não vale a pena. Você acha que tudo é o dinheiro? E todo mundo que está atrás de você por dinheiro. Então você, né? Obviamente que juridicamente você sempre tem que estar preparado para o pior. Porque realmente, como eu disse, quando você brilha, ou quando você tem algo, né, está em evidência, você vai atrair pessoas. Mas cabe a você saber se filtrar. Nem todo mundo que vai se aproximar de você. Nem todo mundo quer o mesmo. Nem todo mundo quer andar de Mercedes. Né? Nem todo mundo quer andar de Ferrari. Tem gente que vai se contentar com um carrinho popular e não tem nada de errado nisso. Tá tudo certo, Tá né? tudo certo, entendeu? Desde que a pessoa se sinta feliz, aí fala, não, mas eu tenho que realizar meu sonho. Nem todo sonho vai te trazer felicidade. Né? Um exemplo que uma vez um jovem que estava dando um curso de memorização, esse agora é o nome dele, mas eu vou lembrar. Quando eu falei para ele que tinha 8 filhos, eu e minha esposa, falou, mas por quê? Porque era um sonho. Ele usou isso de uma forma, a cara que ele fez, mas depois ele usou isso de uma forma, e na hora eu não entendi, mas realmente, será que esse sonho trouxe felicidade, por exemplo? Mas hoje sim, nós somos felizes com a família que temos, graças a Deus, Deus foi muito generoso, a gente não teve problema com a criação dos. Eu até costumo dizer que eu não merecia isso, que eu não fui um bom filho. Que o filho que deu trabalho, os meus não me deram trabalho. Mas, assim, eu vejo que muito da dificuldade que eu enfrentei na vida e a minha esposa enfrentou, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando até do relacionamento dentro de casa, para cuidar da casa, para tudo. Deu muito mais trabalho, foi muito mais penoso para ela e até para mim também, porque a gente realizou o sonho, né? Sim. Então, aquele sonho de ter uma família numerosa me impediu de realizar alguma coisa? Não, Não, me impediu, porque não dependia de dinheiro, de fé, de crença, né? E Deus realmente me deu casa, eu nunca precisei do banco, não financiei casa. Tive muitos carros, nunca financiei um carro, nunca precisei do banco para financiar carro. Isso é algo que não tem como explicar realmente. É inexplicável, né? inexplicável. Inexplicável. Mas as coisas aconteceram, entendeu? E a maioria das pessoas, para as pessoas, é inconcebível. Ah, como que eu vou comprar uma casa e eu não tenho dinheiro? Ué, compra sim. Entendeu? As coisas acontecem. Vem um paga com carro, outro paga com um terreno não sei onde. De repente, quando eu vi, eu tinha condições de ter a minha casa. Olha que maravilha. Olha aí, ó. Entendeu? Sem depender de banco. Não É. financiei. Entendeu? Foi uma coisa que Deus prometeu um dia. Só que eu imaginei assim, para não depender de banco, a pessoa tem que ser milionária, né? É. E aí o banco vai vir atrás dela. Não, eu não fui milionário. Mas eu nunca precisei de banco. Você me falou, tá falando da sua história, da sua vida,
De repente, essa pessoa que está nos assistindo, ela entrou agora. E para você que você entenda, nós estamos falando sobre fé, sobre crença. O meu amigo Aldinei aqui está falando sobre a história da vida dele. Se você quiser assistir, volta um pouquinho para trás e você vai entender da história da vida dele. Agora eu queria que você tirasse uma dúvida. Você falou que o que você passou, as suas dificuldades, a sua conquista. Agora eu queria saber o como, porque de repente essa pessoa ela está nos assistindo, mas ela não sabe como. Você tinha me falado uma vez que você estava no seu escritório. Ah, tá. Isso aí já Como que foi. você fez para você reprogramar a sua mente, né? Na realidade, você já estava destravado, né? Já estava com a sua vida, uma vida abundante, uma vida abençoada, só que Caminhando para isso, na verdade. caminhando, estava no caminho, Tava né? no caminho. Só que existem contratempos. E nesse meio caminho você fez algo que. É como eu disse. Quando você começa a ficar em evidência, tem dois problemas. Certo. Você começa a ficar cercado do mal também. Pessoas estão ali não para o bem. Ou seja, Não no você interesse. atrai o Isso. positivo Isso. e o negativo. Só que o positivo, a sinceridade, muitas vezes você, porque está cheio de si, começa a não enxergar isso, né? Se afastar daquilo que é bom, entendeu? E aí você envereda por um caminho que não era o caminho correto. Às vezes você até nega aquilo que você achou que não ia negar, né? Anda por um caminho que você sabe muito bem que você nunca deveria ter dado por ali. Então, na realidade, o que aconteceu naquela época foi isso. Eu fiquei muito cheio de mim, fiz coisas que não deveria ter feito. Bom, comecei a sofrer perseguição, muita coisa. Aí veio o luto, perdi minha mãezinha, comecei a ficar meio perdido. E aí eu sempre conheço bem a fé, conheço bem Deus. Certo. E conheci também um pouco sobre a PNL, né? Da época que eu trabalhei com vendas. Você já tinha estudado PNL já? Mas assim, um pouco. Aí comecei a me aprofundar Ah, no certo. PNL. Aí também naquela parte que o pessoal fala da física quântica filosófica, né? Sei. Que muita gente diz que é pseudociência. Pode até ser, mas tudo que hoje é ciência, um dia foi considerado pseudo. Foi considerado como filosofia, ou uma mera filosofia. Então aquela parte da física quântica que fala tem até aquele filme O Segredo, fala sobre a fé decidida, sobre o pensamento positivo. Não é mentira, é verdade. Se você for estudar mais a fundo os antigos egípcios, e até os profetas da Bíblia, eles meditavam, é a ordem de Deus. Meditai em Deus e em sua lei. Né? Então, imagina o processo de meditação que eles passavam para poder ter o privilégio de falar pessoalmente com Deus, de ouvir a voz de Deus. Um processo de mesa, de pensamento, de meditação muito profundo. Muito profundo, né? Que a gente talvez não alcance hoje, tanto que o ministério de profeta não existe. Né? Pode existir o dom da profecia, mas o ministério de profeta já foi abolido. Você vê que antes de Cristo, eu já estava mais de 400 anos sem usar de um profeta. Certo? Então, aquele ministério já se encerrou. Você vê o quanto é difícil de alcançar aquela iluminação. Exatamente. Uma plenitude, né? Na realidade. E você vê que aquilo não trazia felicidade. Eles eram perseguidos, mortos, exatamente. Né? Apedrejados, espancados. Né? Era uma vida solitária, muitas vezes. Verdade, cara. Então, muitas vezes hoje você vê o João do Templo querendo título, né? Que é bispo, é apóstolo, é pastor, é isso, é aquilo, não. Mas eles não vivem a plenitude da graça de Deus. Pelo contrário, ele vai arrancando o lã das ovelhas. Por outro lado, também, eles ajudam bastante, porque ajudam a despertar na pessoa o desejo de crescer. Né? Mesmo que da forma errada, mas a pessoa começa a tentar acreditar, a ter fé. Nesse ponto é positivo. E às vezes transforma vidas, não por eles. Porque Deus tem misericórdia, que o povo é bom. Entendeu? O povo é bom. Aí nessa eu comecei a lembrar dessa parte que eu tinha que pensar positivo, porque os problemas vão se acumulando. Certo. Quando você se afasta do caminho você deveria traçar, né? Se afasta da onde Deus queria que você estivesse. Você vai negando assim, ao invés de negar a si mesmo, você vai negando a sua crença, né? Entrando vaidade, entrando muita coisa. E quando a realidade da vida vai te pegando, é o luto, é uma dificuldade, é uma perseguição, é uma provação que você passa, aí você vai voltando a si. E nessa que eu fui voltando a mim, eu já estava com a mente muito. Então eu busquei
Então eu fumava, né, tudo, eu parei de fumar uns 4, 5, fiz jejum, fiquei no meu escritório, me tranquei, não atendi ninguém, entendeu? Não atendia telefone. Aí, Essa época você já tava, desculpa te cortar, você tava meio depressivo? não, ainda Não, não, não. estava quase entrando na depressão. E aí, nesse tempo, por causa do luto, eu estava entrando na depressão, eu Certo. abandonei meus negócios, que foi tudo, comecei a ter dificuldade financeira, e não entrava mais dinheiro. Travou. Travou. De jeito, eu tinha um monte de coisa para pagar, um monte de coisa. Aí eu peguei e fiz isso aí, falei, eu vou limpar os pensamentos. Tranquei, já que eu estava com vontade de ver ninguém mesmo, a depressão já estava batendo na porta. Aí eu comecei a fazer auto-hipnose, aquelas hipnose guiadas. Sei. Começou a É, ouvir é, como que foi essa auto-hipnose? Começou a ouvir áudio? isso, em áudio. No YouTube No YouTube tem mesmo. Olha tem aí, ó. muito que ajuda. Para limpar os pensamentos. Comecei a praticar PNL, que é as repetições, né? Certo. Repetições de pensamento positivo, para controlar o pensamento. Muita coisa do PNL é uma historinha que você está ouvindo ali, mas é como se diz a moral da história, né? Moral da Lá dentro, história. assim, ele não parece que não tem sentido, mas ali dentro o seu subconsciente já capta. Então, isso aí tudo foi ajudando. A tal da ressonância, né, também. Fui pondo muito disso, hipnose, aquela Luiz El Rey tem uns coisa muito bonita dela também. É, Ela já é falecida, Luiz El Rey, né? Muito bom. Você pode curar sua vida. Se você você pode procurar curar. no YouTube, você praticar aquilo. Eu comecei a praticar essas coisas por uns Mas 4 ou 5 dias. isso daí foi tudo, tipo assim, só O para eu dia entender. inteiro, o dia Você inteiro. colocava uma coisa, aí depois Isso. colocava outra, Colocava depois outro. E na hora colocava de dormir, outra. colocava tudo ao mesmo tempo. Tudo, tudo, É, tudo, tudo. tudo ao mesmo tempo. E comecei a buscar a abertura do terceiro Do olho, da terceiro glândula, olho. ativação da glândula pineal, né? Certo. Olha, e assim, mas no começo eu não acreditava muito nela, né? Eu já tinha conhecido a história lá desde os egípcios, sabia que existe o olho espiritual, né? E realmente, se for ver na ciência, a glândula pineal, ela tem um. É como se ela se comunicasse mesmo com o universo, O né? universo, Ela né? tem uma frequência de energia que ela vibra. Então é a nossa ligação com ela, se ela não estiver calcificada, né? E aí eu comecei a fazer jejum, não fumei, fiquei mais no escuro e comecei a tentar ativar por 4 dias essa glândula pineal. No quarto dia, na madrugada, que eu me lembro, eu estava até ouvindo também umas frases que diziam assim, eu sou o imã para o dinheiro, né, para atrair dinheiro. Aham. E aí eu lembro que do nada, assim, ficou tudo branco, uma tela branca, e de repente ficou um pontinho, esse pontinho foi ficando colorido, colorido, né, e tomou aquele formato do Caraca, olho de que Horus louco. mesmo, olho de Horus. Quando ele abriu, ele fechado, quando ele abriu, parecia que saía aqueles raios igual arco-íris mesmo, sabe? Sei, sei. E aí veio a tela branca de novo e eu caminhando. E conforme eu caminhava, vinha dinheiro e grudava em mim. Olha só Dinheiro que grudava em louco. mim. Aí nesse dia, meu filho, liguei para o meu filho, ele me ajudava no escritório. Tinha também um estagiário que me ajudava no escritório, um grande amigo meu, Pedro. Aí nesse dia eu falei para eles, vamos dar uma arrumada aqui, ficar legal, porque hoje entra dinheiro. Eu vou entrar um bom dinheiro. Mas como você fala, sabe? Eu falei, eu sei. Tem alguma coisa marcada? Não, não tem, mas eu sei que vai entrar. Aí contei pro meu filho, contei pro meu amigo, né? Os caras meio assim. Mas realmente não demorou muito, foi 11 horas da manhã, um dinheiro que eu nem esperava receber mais, vieram me pagaram 10 mil. Olha aí, ó. Aí daqui a pouco Caraca, entrou que louco. outra pessoa também que eu não esperava que pagasse mais, me deu mais 7. Eu sei que isso era foi segunda, foi sexta, sábado, domingo, segunda. Era numa terça. Então, nesse dia eu recebi 7 mil. E nos outros dias eu fui recebendo 5 mil, 7 mil. Quando eu fui ver, somei no final da semana, eu tinha recebido 40 mil. Olha aí, ó. Poucos dias assim. Caramba, que Só que ao história. invés, só que ao invés de continuar naquele ritmo, Sim. aí entrou o ego de novo, né? Aí Aí, queria nem saber. Aí já comprei meu cigarro, fui fumar, já queimei uma picanha, tomei um uísque, cerveja, aí já viu que você já enveredou para outro caminho, não deu continuidade, né? Mas eu sei que existe, eu sei que funciona. Eu já provei disso, olha aí, ó. né? Temos um exemplo vivo, gente, Sim, de uma pessoa que. é uma experiência fantástica que eu vou guardar para a vida. Não sei se eu vou repeti-la, né? Deixa eu,
repetir, né? Porque é um pouco sacrifício. Né? Você É, se abdicar eu me para abdiquei de muita você. coisa, entendeu? E realmente, até da luz você se abdica. Você entrou na frequência, né? Entrei, Você se entrei, permitiu, né? entrei. Eu não lembro todas as ferramentas que eu usei para isso, Sim. mas foi bastante Mas sacrifício. tá aqui um caminho, né? Porque de É. repente a pessoa, ela Se a tá pessoa não quer procurando chegar por a esse isso. extremo, mas que pelo menos se ela conseguir mudar a frequência do pensamento, começar a acreditar, nem tudo na vida da gente, Certo. as principais mudanças, elas não vão ser como essa experiência que eu tive de 4, 5 dias, e de repente em mais 3 ou 4 dias acontecer aquilo que eu já dava por perdido, né? Não necessariamente não é isso. A minha história, ela não foi um dia ou 4 dias. A minha história foi sofrer um bom tempo, não acreditei, porque acreditei de Deus, e Deus me prometeu e falou que ia dar a luzinha no fim do túnel. Foi 5 anos vendo a luzinha de longe, né? E depois, até hoje, deixa eu ver, já tem 15 anos, 15 anos. vendo a luzinha um pouco mais de perto, Olha aí. né? Mas ainda não mudou completamente. Mudou muito, a minha realidade é outra. Mas você, na real, você não percebe. Porque a nossa tendência é ser ingrato. Então, Verdade, cara. Deus fez coisas grandiosas na minha vida e maravilhosas que só Ele poderia fazer. Mas ao mesmo tempo, quando vem a primeira dificuldade, você esquece disso, né? Verdade. Aí você se dá ao sei lá, assim, um despeito, não sei como que é, um angustiado mesmo, né? E acidental. Ele esquece tudo de bom e foca só naquele problema, como a gente é fraco, né? Verdade. E isso é para todo mundo, até para quem sabe como lutar contra aquilo. Por quê? Porque as nossas crenças foram baseadas nisso, entendeu? Mas é óbvio, também não que seja impossível. Tem coisa impossível fazer nada, Deus vai te dar na sua mão. Verdade. Que nem eu falei, eu não fui no banco pedir dinheiro para ter carro. Ele me prometeu que me daria, né? E ele foi assim, uma vez eu lembro que eu estava indo para a igreja, eu estava longe, aí saí de onde eu estava trabalhando e fui andando, estava uns 5 quilômetros, choveu no caminho. E até teve irmão passando da igreja, fingindo que não via, outros só dava buzinadinha, e via todo molhado, só ele no carro, mas não dava carona, né? Depois eu tinha que enfrentar uma. Então eu fui no caminho pedindo assim, prepara um carro para eu poder te servir, para poder cuidar da família. Você vê, um homem que morava num barraquinho, nem carta de habilitação tinha. Pedindo um carro para Deus, quer dizer, a gente pede sem entendimento, né? A gente pede sem saber. Verdade. Por isso que às vezes a gente não recebe na hora. Tem que saber o porquê das coisas. Então, como é que eu vou pedir um carro se eu não tenho habilitação? Entendo. Fala, vai lá primeiro, tira a habilitação. Ah, dá um jeito, economiza, pede para Deus. Deus prepara até que alguém para pagar para você, viu? Sim. Sem você pedir. E eu não tinha habilitação, mas pedi um carro. Mas Deus não me disse, não. Deus me fez uma pergunta na hora da palavra. Foi assim, qual é a diferença de servir com carro ou sem carro? Carro eu vou vir sem cansar, sem suar, se chover não vou me molhar. Eu falei, não. Eu no pensamento, Deus me respondendo lá na frente. Sabe? Aí foi o dia que você souber a resposta. Naquele dia passaram-se 10 anos, 10 anos, 10, 11 anos. Isso eu já tinha feito a faculdade, eu tinha feito um trabalho no fórum, estava vindo a pé do fórum até casa, dava uns 5 quilômetros, né? E era um dia frio, eu decidi, a pé daquele. Era um dia frio, estava uma garoinha fina, passando pelo centro do bairro de São Miguel. Aí passei pela Nitroquímica, eu vi um hino da igreja que eu frequento, lembrei com alegria, eu já estava alguns anos sem frequentar a igreja, né? Quando a gente cresce um pouquinho, a gente pode esquecer de Deus, Verdade. pode desviar. E aí me deu aquela vontade, sentir aquela alegria, eu pensando em voltar e perdi o ânimo. Aí a lágrima correu do meu rosto. A lágrima quentinha, a chuvinha fina caindo. Eu olhei para você e falei assim, eu não sei a resposta que eu queria dizer. Na verdade, eu queria saber o que realmente importa. Importa se é com carro ou sem carro. O mais importante hoje eu não tenho. É o desejo de servir, o desejo de cantar hino com essa irmandade. Hoje eu sei a resposta. Passou-se poucos dias, naquela mesma semana, o seu amigo, meu cunhado, o seu cunhado, né? Sim. Meu amigo há 40 anos, desde quando a gente tem 8 anos a gente se conhece.
Ele decidiu vender o carrinho dele, trocou até os pneus, pôs pneu novinho para vender. Nunca vi uma pessoa É fazer Deus, isso. né? Não, mas ele também tem essa, é uma pessoa muito É verdade, caprichosa, isso é né? verdade. Aí eu comentei com o meu irmão. Meu irmão gostava muito do carrinho dele também. Meu irmão já tinha dele, mas eu pensei, vai comprar para dar pro filho dele, tá? Pra mim. Aí ele pegou e falou, vê lá quanto ele vai. Olha, vai dar por tanto o carro. O cara já veio aí. Eu falei, não, fala para ele então vender para mim, por isso aí eu compro. Vai para ele me dar o número da conta que eu já deposito. Realmente, aí perguntei, ele mandou o número da conta, dei para meu irmão depositou o dinheiro para ele. Meu amigo, cunhado lá, o Edivaldo, pegou e já me deu o documento, falei, entrega para ele, já está assinado, reconhecido. Maravilha, né? Meu irmão chegou, eu entreguei para ele. Meu irmão falou, cadê sua habilitação? Eu falei, tá ali. Tá aqui. Ele pegou a minha habilitação, preencheu, falou, é seu. Na mesma semana. Mesma semana. Ou seja, quando Vai. Deus te promete alguma coisa, ele Ele cumpre. cumpre. Mas foi doído receber. Alegria por Deus ter cumprido, mas ao mesmo tempo saber que é realmente mais importante naquele momento, né? Mas é como disse, 7 vezes caiu justo. Não justo porque eu sou bom, porque Deus me Deus. justifica, né? Cristo, na obra que operou na cruz, me justifica. Então, as 7 vezes que eu puder cair, que eu cair, Deus me levantando, né? Então, mas ele é fiel, a gente pode ser até infiel. Ele é fiel àquilo que ele promete. Entendeu? E se você souber trabalhar na fé, não que a gente sirva a Deus por ouro ou por prata. Deus não é comida, Deus não é ouro, Deus não é prata, Deus não é casa, Deus não é carro. Né? Deus é. Falta palavras para definir ele dentro do nosso conceito humano, né? Mas Deus, ele é um Deus pessoal, tá? Nós somos imagem e semelhança dele, não somos iguais. Semelhança. Você vê que nós somos tão especial para Deus que tudo ele mandou haja. Até os animais foi haja. Né? Haja répteis no mar, haja... Foi isso? Aves no céu. Tudo foi aparecendo conforme ele mandava. O Verbo, que é Cristo, ele fazia. Mas quando chegou na vez do homem, ele podia falar, haja homem. Passando, Né? Ele falou, façamos. Foi o Pai, o Filho, o Espírito Santo ali, com as próprias mãos. Né? Aí falar, mas isso é historinha, peraí, filho. Quando você fala que fez o homem do barro, Moisés, na época que ele escreveu isso, não sabia sobre tabela periódica, e tinha nomeado os existia, elementos. né? Né? Não, ele sempre existiu. Os Não, a elementos tabela sempre não periódica existia. nem A existia. gente não tinha dado, a gente não tinha descoberto esses elementos. Né? Então, onde é que se encontrado esse elemento? Carbono, cálcio, ferro, fósforo, tudo, todos esses minerais. Né? Somente o carbono e o cálcio, que é o principal. Os componentes Na Terra, na Terra. solo. E o que é o barro? São água e E terra. terra. E a nossa composição do corpo é 66% água, né? E o restante vem da terra, que são os minerais. Né? Como formar as moléculas. Isso é uma forma didática e simplória para aquele povo que não tinha conhecimento científico. Ah, mas que é história. Peraí, vamos lá. Hoje o homem não pode pegar um pedaço de um outro animal e clonar? Sim. Já mapeou o genoma, o DNA? Lógico. Não é fácil como se pensa. Vai morrer dos 200, 300 até ele conseguir trazer um exemplar. Uma forma perfeita. Mas a gente sabe que se pegar um tecido de alguém, dá para fazer. É proibido pela ética científica, justamente porque vai ter muita perda. Sim. Né? A gente não consegue criar do nada, porque tem que injetar em uma fêmea para nascer, né? Depois podia nascer defeituoso, ter que sacrificar com o tempo, que nem aquela ovelha Dolly, né? Sim. É muito comum, mas a gente sabe que é possível. Mas se você pegar essa escritura, tá lá, que Deus fez o homem do barro, depois viu que o homem estava só, fez Adão dormir profundo e tirou uma costela dele, fez Eva. Fez Eva. Aí você acha, para o homem é possível, você acredita na ciência. Mas para Deus, um ser que criou todo o universo, é impossível dar uma anestesia para o cara entrar no sono profundo, né? O homem dá uma anestesia e faz, arranca um pedaço, tudo, amputa. Agora, Deus não pode fazer o homem pegar no sono profundo, seria que nem anestesia, né? Fosse induzido, como fosse, a gente usa droga para isso, né? Sim. Induzir. Deus talvez não precise, tá? Só uma ordem já bastaria. Tirar lá um pedacinho da costela e, através daquele DNA, criar um outro ser. Você acha que se o homem pode, Deus não pode? Que incrível, né? Pô, maravilha, né? Então,
esse tipo de crença que é limitante, que nos afasta de Deus, que é o pecado original. Então, quando a gente é doutrinado a esse tipo de crença, a acreditar mais no Darwin, não é uma má pessoa, não tenho nada contra ele, mas é uma teoria. Mas eu sou obrigado a acreditar mais em Darwin que acreditar no Criador. Você vê como é incrível? Aham. Ah, a história da Bíblia é a história da carochinha, é livro de fábula. Peraí, ali tem muita ciência. Se você Muita. pegar ali quando Moisés fugiu com o povo para o deserto, que o povo começou a ficar doente, Moisés foi consultar a Deus. Aí Deus disse, olha, fala para todo aquele que for fazer as suas necessidades, for necessidade sólida, dá 100 passos do arraial. Cavar um buraco, fazer necessidade e enterrar. Se for necessidade líquida, 50 passos do arraial. E não precisa enterrar. Né? E ali as doenças parou. O que é isso se não saneamento básico? Sim. Que é uma coisa que veio estourar na Europa depois do ano de 1800. Quanta gente morreu com cólera na Sim. Europa porque o esgoto contaminava os poços de Contaminava. água, né? Não tinha saneamento básico. Você vê que Roma tinha saneamento básico, né? Você vê que a Europa não. E nós fomos condicionados à imundícia. O Brasil já não é tanto porque tinha os índios que era limpinho, né? Sim. Mas o europeu era tudo condicionado à imundícia. Entendeu? E a não acreditar em Deus. Entendeu? O Deus cristão. O iluminismo, por um lado, foi bom, ele tirou muito do obscurantismo, porque quando a religião toma conta, porque Deus não é religioso, a religião de Deus é cuidar das viúvas, órfãos, está escrito. A Tá? verdadeira religião, A né? Diz, verdadeira né? A é única, verdadeira, é né? única. É A religião única, de né? Deus é a religião de Deus, é única. Cuidar das viúvas e dos órfãos. A partir do momento que a igreja ou a religião toma conta, vai ter muito atraso. Por quê? O interesse dos religiosos, religião diz religar. Religar ao quê? A Deus? A gente nunca se vai fazer um concerto, uma aliança com ele. Mas ele nunca está louco com a gente. A gente vai andando por um caminho, vai se afastando dele. Está sempre de olho. Ele ama o homem. Então, quando você vai e faz o concerto, que foi aquele dado por Cristo, primeiro é crer e depois ser batizado. Não é o contrário, ser batizado para depois crer. Né? Então, todo aquele que crê e foi Foi batizado batizado. será salvo. Né? Então, Cristo, ele veio fazer essa aliança, ele não veio inaugurar nenhuma religião, né? Ele não veio dar título para ninguém. Hoje tem até quem se intitule apóstolo, mas apóstolo é só aquele que viu Cristo, né? Então, Paulo foi uma exceção, mas porque ele viu no caminho de Ele Damasco, viu no caminho. né? E ele foi enviado, e foi aquele apóstolo que mais prosperou no seu intento, porque ele era do evangelho dos gentios. Outros, a maioria, era tudo do evangelho da circuncisão, dos judeus. Não foi tão para frente. Mas o dos gentios, que somos nós, as pedras, né? Deus nos fez de pedras filhos de Abraão. Entendeu? Então, assim, esse é o conceito. Então, não é religião, não se trata de religião. Placa de igreja não sabe. E Deus quer mostrar isso para a gente. A gente tem que andar pela cartilha do homem. O homem é uma cartilha limitante que vai nos afastar cada vez mais. Aqueles poucos que vão muitas vezes tentar nos falar de Deus, muitas vezes é por inveja, como Paulo disse, outros é por ganância, por Por ganância, dinheiro, né? O né? dinheiro. E assim vai. Mas Deus, ele quer muitas vezes ter uma intimidade com você. Depende do outro homem. Busca bendito em Deus. Ora, a sua oração não é só de joelho. A oração é todo instante, está com o pensamento em Deus. Pensamento, Isso, andando. exato. O pecado verdadeiro é você andar distante de Deus. Lógico, você, para servir a Deus, é abster de algumas coisas, né? De algumas imoralidades Sim, sexuais, sim. né? E tudo isso. Mas quando a gente não consegue, pelo menos a gente busca. Né? Ah, você não consegue se livrar de um vício? Mantenha fé, meu amigo. Muitas vezes tem daqueles que estão na Cracolândia que Deus tira de lá, faz um vaso novinho, entendeu? E tira de lá, faz um vaso novo para dar ânimo para aqueles que ainda estão lá, ter esperança de sair, entendeu? Porque para nós pode ser impossível, né? Aos olhos, mas Exatamente. para a fé, e a fé em Deus, é tudo possível, Tudo. tudo é possível, tudo, não tem como. Essa é a verdadeira necessidade. Você ter a fé em Deus, é você ter esse sentimento
sentimento de poder. Entendeu? Porque quando você conquista, você vai ver que não era nada demais. Entendeu? Mas aquela fé que te move, que te joga para frente, aquilo é fantástico, aquilo é inexplicável. Exatamente. É a sensação do entusiasmo. Sabe? Eu posso, eu consigo, eu creio, Deus vai me dar, eu vou fazer isso e aquilo, e Deus vai me ajudar, sabe? Deus vai curar, porque Deus, se Ele quiser, Ele cura. Se eu conseguir tocar lá, como a mulher fez, tocou na orla das vestes do Senhor, Ele cura, né? Ele liberta. Verdade. Qual é o seu problema? Falta uma companhia? Pede a Deus, Deus prepara. Ah, é uma doença que te assola, é uma doença alguém da família, mas veja bem, ninguém pode estar acima. Separação da carne, vai acontecer. Nós vamos estar sujeitos também, né? A muitas interferências. Se a fé não alcança, de repente a enfermidade realmente era para a morte, a gente não pode deixar de crer em Deus. Ah, eu queria o carro. Ah, Deus me deu o carro, mas eu perdi o carro bateu, deu perda total, alguém levou meu carro, eu não tinha seguro. Gente, do jeito que você teve um, você pode ter tantos outros. Não se diz, é triste. Aí a primeira coisa, vou matar, eu vou não sei o quê. Não, gente. É triste, é duro você perder. Mas é a coisa Ninguém da quer vida. perder, né? São as aflições da vida. Entendeu? Você tem que se recompor, né? E Deus te levanta de novo. Recompõe. Ah, eu perdi, porque meu marido traiu, a minha mulher me abandonou. Amigo, ela está acima de Deus para você não. Ah, não, se não for ela que Deus trouxe de volta, se não for ele que Deus trouxe de volta, ele vai te arrumar uma outra pessoa, às vezes até melhor do que você imagina. Entendeu? Deus não se alegra na separação. Deus não se alegra na... Deus não se alegra na... Quando perguntaram para Cristo que tal pessoa nasceu com aquela doença, se era o pai ou a mãe que tinha pecado, ou ele, fosse outra vida que não existe, né? Cabe ao homem morrer uma só vez depois disso. Cristo pegou e respondeu para eles: ele nasceu assim, senão para a glória de Deus. Ou seja, estava escrito que eu ia passar por aqui, que ia ver ele assim, que ia achar fé e ia curar. Pronto, é simples assim. Né? Nem a morte, né, pôde resistir a Cristo. Porque ele não só ressuscitou outros, você vê as passagens, ressuscitou a menina, Jairo. Sim, Ele filho de Jairo. ressuscitou aquele jovem da viúva de Naim, né? Mandou Exatamente. parar e tocou a esquife, jovem, Exatamente. levanta. Não foi? Ele ressuscitou Lázaro, 4 4 dias no dias, hein? túmulo, Já já fedendo, né? fedendo, né? Você vê que coisa? E Decomposição. depois, lá no túmulo, Deus veio e ele ressuscitou. Ele ressuscitou assim, né? Através do poder de Deus. Você vê que coisa fantástica? Nem a morte. Então, enquanto a vida, há esperança. Mas até na morte, dependendo da fé que você encontra, tem esperança também. Eu não duvido. Verdade. Né? Eu não duvido. Então, assim, tudo que a pessoa precisa é deixar de lado o modelo de crença que vitimou ele, vitimou os pais, os avós. Esse modelo de crença. Na realidade, é uma reprogramação das Isso, crenças, né? Você, exato. a É, partir de hoje, você é acreditar. séculos a fio nisso. A sociedade é estruturada para isso. Você assistiu os filmes antigos, você vai ver que existia nobreza. Peraí, mas quem decidiu que ele ia ser nobre? Nobre por quê? Né? Aqui, o coronel, não sei o quê. Quem deu esse título? O barão? Quem decidiu que o rei é aquele? Foi Deus que escolheu? Eu vi dois. Um rei que Deus escolheu. Não, Saul, né? não. Não, Saul foi eleito. foi eleito, exatamente. Ali foi o povo. Ali foi o povo que pediu, né? Isso, o povo pediu e ele foi eleito. Ele foi O eleito. mais belo do pescoço para cima. Né? Então, quem teve que escolher o mais belo do pescoço para cima? Deus já sabia que Saul ia ser o escolhido. Mas quem elegeu foi o povo. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Você não pode ser Maria, vá com as outras. Sim. Não acredita no sistema da sociedade. Acredita na sua intimidade com Deus. Seu íntimo. O que pede a sua alma. Entendeu? Isso que importa. O único que Deus escolheu, rei que eu vi, que Deus escolheu na Bíblia, foi Davi. Davi. Não, depois teve outros, mas que Deus colocou para poder derrubar quem estava no poder mesmo, sabe? Mas Davi, Deus mandou tirar lá debaixo do rebanho, não era guerreiro nem nada. Né? Teve outros casos em que Deus teve que tirar um rei idólatra que mandou ungir um general rei. Né? Mas não foi tão, assim, marcante quanto a parte de Samuel e lá ungir Davi.
Você vê que viu outros filhos mais belos, né? Davi era, sei lá, aquele servo, ele era um servo, na verdade. Ele estava no pior do coisa, estava no rebanho. Ele talvez nem sentasse com a família na mesa para Na comer. mesa para Ele comer, né? talvez não tivesse nem bons modos. Você viu quando ele ia visitar os irmãos, ele era ríspido, irmãos. Mas ele não tinha nem reverência para com os irmãos mais velhos, que era uma obrigação dele. Sim. Mas pelo fato de ele ser destemido, né, não tinha medo do leão, não tinha medo do urso, Deus Do urso. tomava ele ia pela fé. Você vê como que era a fé? Um moleque franzino, pegar e matar um leão, matar um O urso, urso, né? uma ursa, né? É, A pessoa, que absurdo. tanto Como é, é? tanto é que quando existe a batalha contra o Golias, Isso. o gigante, ele cita, né, Cita. para Saul, né? É, Falou, ó, seu servo já já brigou com uma ursa isso, e já um leão. matou o leão. Já matou um leão. Você vê que coisa Você vê, né? maravilhosa, né? É fantástico uma coisa. Aí você vê que isso foi movido pelo quê? Deus tomou ele, mas tomou pela fé. Pela fé. Porque quando apareceu o leão que tomou a ovelha, ele não correu. Nem ficou jogando pedrinho de longe. Ele foi para Foi para cima, cima, né? né? Então, em nome do Senhor, ele vai. Você vê que coisa? Então, precisou acontecer uma tragédia, né, que é a responsabilidade dele, né? E ele, não vou perder essa. Ah, que fé. Caraca, Um moleque, né? Ele que era um menino. menino, menino. Você vê que ele não tinha, quando foi matar Golias, ele não tinha tamanho para aguentar uma armadura. Era um adolescente. E ele pegou 5 pedrinhas e uma funda. E o bicho era bom de mira, né? É, ele era. Mas como é que Desenvolveu você vai ver? habilidade, né? Lá Como é, no pasto, né? é, Quando ele como, tava pastando, né? isso. Aí como você vai ver um gigante daquele achar que uma pedrinha vai derrubar o cara? Tem que ter fé. Tem que ter fé. E se eu errar? Ele não pensou nisso, ele pegou 5 pedrinhas. Aí não disse que é porque se eu errar uma, vou jogar outra, porque não ia dar tempo. Era 5, porque era 5 gigantes que ele tinha que matar. Pela fé ele foi. Você vem a mim com espada e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Lá, em profundo, Forte, né? a fé. E começou, sou eu um cão para que venha comigo com pau e pedra, porque ele tinha o cajado na mão e a funda na outra. A pessoa, arrogante, né? Ele foi lá, só girou a funda, quando soltou, cravou na testa. Foi certeiro, né? Aí ele foi lá com a própria espada do gigante e arrancou a Arrancou cabeça a dele. cabeça dele. Ele mal, talvez, conseguisse erguer a espada direita, né? Era um adolescente, não aguentava uma armadura, vai aguentar a espada do gigante. Você vê que Deus o tomou pela fé, porque enquanto os outros temiam e viam o tamanho da prova, né, o tamanho do inimigo, Gigante, né? é gigante, essa prova é gigante. Esse inimigo é grande demais para mim. Ou Para seja, você, para Deus, não. o problema é muito grande. O que eu É, tô passando aqui não é tem como, é impossível. impossível, não existe Não tem isso. como contornar essa Você situação. vê que até você pegar as músicas secular, que é as músicas mais assim, não sacra, né? Você pega Charlie Brown Jr., né? Você vê uma pessoa depressiva e tudo, mas ele tinha a visão. Tinha uma O mentalidade. impossível é só questão de opinião. Olha a frase que ele disse. Realmente, o impossível é só uma questão de opinião. Uma pessoa angustiada, coitado, se afundou nas drogas, né? Sofria com essa doença. E a droga é uma doença. Tá bom. E mesmo assim, nas reflexões dele, ele chega numa frase tão profunda, porque ele experimentou. Porque era um moleque que muitas vezes andava de skate por aí, tentava tocar em banda, cantar em banda e não fazia sucesso, mas de repente, é impossível que esse cara, de repente o cara estoura. Você vê que coisa? Por quê? Porque acreditou. Se ele ouvisse os outros dizendo, não dá, para com isso. Rapaz, você não tá vendo que tem Isso não é meia pra dúzia você, ali, você não. tá cantando aqui nesse palco aqui, mas não tem meia dúzia de pessoas aqui. Mas de repente vem uma banda maior, gosta do som dele, pede para ele abrir um show e aí estoura. Acabou, né? Né? Precisa muito mais do que Você isso? não. Você só precisa acreditar, o como é com Deus. Né? Eu tava falando isso ontem. Acho que foi ontem, antes de ontem. Antes de ontem, indo pra academia. E aí eu tava falando com a Tatiana, com a minha esposa. Nós estávamos comentando, né, referente a uma casa. Estamos querendo vender um apartamento. E aí ela falou, mas como? Aí eu peguei e falei assim, eu vou repetir uma frase que o Aldinei falou, como é com Deus? Como não é com a gente? A gente só precisa acreditar. Só precisa acreditar. E é Precisa isso mesmo. acreditar. O como eu não E sei. como não é comigo? Né? Mas eu sinto no meu coração a fé, isso me Né? movimenta, isso me traz alegria, me traz felicidade. E você tem que agir como se recebeu, já deu certo, acabou. Não sei se é amanhã, não sei se é daqui um mês, ou daqui um ano, ou Só tem dois. que crer, né? Só tem que crer. E é Só difícil crer. manter a crença, porque a gente vai ter os altos e baixos. Picos, né? Mas quando você alcançar o entusiasmo nas suas orações, no seu pensamento, mantenha o máximo que você puder.
máximo, sabe? Fica naquela vibração, naquela fé, aquela crença gostosa, naquilo que te move, naquele louvor com Deus, sabe? Naquele pensamento positivo. E louva a Deus. E dai graças a Ele em tudo. E é difícil, hein? Que nem eu, por exemplo, eu confesso, eu sou muito ingrato. Eu também. Por quê? Eu já vi coisas fantásticas, não estou falando só financeiro. Sim. Na pior fase da minha vida, meu filho mais velho, ele tinha 3 anos para 4 anos, ficou 4 meses de UTI, todo médico desenganava. É do Sírio-Libanês, que ele foi para lá por uma obra divina que eu não tinha condições de pôr naquele hospital. Nunca paguei um centavo. E ficou 4 meses e 15 dias de UTI. E os médicos falam, tinha médico que queria até me processar. Olha só. No último instante, Deus libertou. Aí falaram, vai ser um vegetal, não vai andar, não vai falar. Eu vamos, tô falando. Aprendeu a andar em poucos dias de novo, se apoiando, sabe? Se alimentando. Pensamento lúcido, hoje está aí com 26 anos trabalhando. Que bênção. Ótimo. E você vai vir num outro podcast contar essa história aí. Para quem está nos acompanhando. É outra parte também, que às vezes a gente fala muito da parte material, mas tem muita gente sofrendo no espiritual. Que precisa. Tem pessoas, Aldinei, que precisam ouvir a sua história. Tem muita mãezinha chorando porque o filho está na droga. Tem muita mãezinha chorando, o esposo chorando porque o marido está no crime, está lá na cadeia, sabe? Tem muita gente precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de positividade, de reprogramar realmente a mente e o pensamento, né? E de aprender que mesmo nas piores dificuldades, tem um Deus que está cuidando. O nosso Criador, ele fez a gente para isso, ele fez a gente para reinar. Ele nos fez reis e sacerdotes. Exatamente. Então, um rei não pode andar triste. Você vê que tem aquela parte de Neemias na Bíblia, que ele era só mordomo do rei. Ele nunca se apresentou triste diante do rei. O dia que ele ficou preocupado com Jerusalém, ele se apresentou triste diante de Ciro. O que Ciro falou? Por que você está assim? Porque era até um crime. Não poderia, se mostrar triste perto do rei. Entendeu? Porque o rei tem que estar sempre alegre, sempre, sabe? Ele tem tudo. Você não pode levar problema para ele, só a solução. Ele só ouve problema de alguém se ele for julgar, né? E ele era soberano para isso. Agora, chega lá o mordomo dele, que vai trazer a roupa, vai trazer vai servir um banquete, aquela pessoa que está mais próxima dele, cuidando das coisas pessoais dele, do manto, né, de tudo, para tudo estar perfeito, se apresenta triste na presença dele. Por que você está com esse semblante triste? Meu rei, me perdoa teu servo, né? Mas como é que eu podia estar alegre se eu fiquei sabendo que as portas da minha cidade, da minha terra natal, ele era cativo. Ele saiu de lá criança. Ele mal conhecia Jerusalém, mas as notícias dali entristeceu. Mas Daniel já tinha feito a promessa, né? Deus já tinha feito a promessa. Ia restaurar. Lembra disso? Lembro. Ele restaurou. E o rei, ao invés de castigar, né? Deve ser ruim aos olhos dele, a pessoa está naquela situação na presença dele. Ele, não, eu amo esse meu mordomo. Foi lá e... Estou te dando carta, vai lá, restaura a tua cidade, se isso te deixa feliz. Olha que coisa linda. Que honra, hein? Deus tocou no coração daquele rei. Tu pensa que era rei bom? Não, mas aquele era. Era Ciro o bom. O Xerxes, que daquele filme. Astaxerxes, né? Astaxerxes. Que é o mesmo. O pai dele é aquele que casou, acho que com Ruth. Tem aquele que casou com Ruth, que era Ruth, que veio com a nora dela. Noemi, né? Noemi. Não, peraí. Não, Noemi não. Era com Ruth mesmo, que era do Mardoqueu. Sobrinho do Mardoqueu. Né? Então, o pai dele casou com aquele. Esther. Rainha Esther. É verdade. Esther. Então, Esther, sobrinho de Mardoqueu, aqui só. ela casou com Ciro, que era Artaxerxes, né? Artaxerxes. Ele era o pai de Ciro. Ciro bom. Então, aquilo já estava feito para poder libertar o povo. Você vê, Deus veio tomando um caminho. Então, às vezes, a solução, não que Deus vai demorar séculos, que a gente não vai estar aqui, se ele te prometeu que você vai ter aqui, você vai ter aqui. Mas, às vezes, a gente é muito angustiado, a gente quer tudo muito imediato. Eu lembro que eu queria um carro. Tudo na hora, no nosso tempo, né? Eu queria um carro. Meu sonho era um carro que hoje eu acho tão horrível, cara. Ainda bem que demorou. Né? Ainda bem que demorou alguns anos de quando eu pedi, até Deus me dar. Porque hoje eu olho aquele carro e falo, que carro ridículo. Onde eu tava com a cabeça. Você vê? Então, assim,
Não é do dia para noite, às vezes, que Deus vai fazer para gente. Mas que carro é esse? Só para as pessoas saberem. Na época eu sonhava com uma Blazer DLX, cara, e aquilo é uma bomba, Relógio ainda, hein? entendeu? Aí você vê E graças a Deus eu já tive tantos carros, cara. Sabe, sempre me dei bem, nunca me apeguei com carro. Deus já me deu casa, 2 casas. Eu estou feliz. Minha família está indo bem, já tenho 4 netos, os filhos já estão tudo criados. Tem filha que já entrou na USP, Olha olha aí que que bênção. maravilha. E pela Legal. fé ela entrou, viu? Ela não Eu é crente creio. nem nada, mas ela foi pela fé, pediu a Deus e Deus deu. Eu ainda falei para ela, cuidado com o que você deseja, que você pode receber. Então, quando ela vem, pai, engenharia, na USP, pode. Pai, é aula de cálculo, eu vou reprovar. Não vai reprovar, não. Pai, mas é tão difícil. Eu falei para você, cuidado com o que deseja, que você vai conseguir. Mas o mesmo Deus que te deu, é o Deus que pode fazer, te dar a aprovação também. Tá bom, tá. Entendeu? Então, a gente tem que pensar bem no que deseja, Verdade, que pode se realizar. verdade. Poxa, deu quantas horas aí? Mais ou menos isso. 1h30. Olha só como praticamente, né? Como passou rápido. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Dinei. Obrigado pelo. Eu me sinto honrado e espero que isso, meu depoimento aqui, vida, possa servir para animar, né? Para elas acreditar. E mesmo você achando que está no fundo do poço e a vida só piora, e tem como te alcançar. Ninguém é melhor do que perante Deus, todos nós somos iguais. E as oportunidades estão aí. Basta crer e buscar. Exatamente. Obrigado mais Eu uma que vez. agradeço. Você que está nos assistindo aí através das mídias sociais, do Instagram, do YouTube, do Facebook. Mais uma vez, olha que história maravilhosa. Eu gostaria de agradecer a você por se dedicar o mais precioso que você tem, que é o seu tempo nesse momento. Obrigado por você estar conosco aqui, aprender dessa história maravilhosa do meu amigo Aldinei, como reprogramar as crenças, como usar a fé em momentos difíceis para que você venha alcançar aquilo que você realmente deseja, porque Deus, ele é pai, Deus não é padrasto. E nós somos herdeiros de tudo aquilo que ele tem. Então, mediante isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez, desejar para você uma ótima noite e até o próximo podcast. Obrigado, Adinei. Valeu. Eu que Forte agradeço, abraço. Brandão. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.